Sejam todos muito bem-vindos, programa Controverso. Nós continuamos o nosso projeto de trazer para você o conhecimento de todos os vereadores de nossa capital do estado de Goiás, de Goiânia. E hoje o nosso convidado, ele é pastor da Assembleia de Deus, Betel, apresenta já há quase 20 anos, auxilia na apresentação do programa Falando ao Coração, uma pessoa que tem uma vertente social enorme cravada no coração, mas também tem uma participação ativa nos grandes debates daquela casa. Pastor Welton de Oliveira Lemos, conhecido como Pastor Welton Lemos. Tudo bom, pastor? Tudo bom, Giovanni? Olá, gente. É um prazer estar aqui no seu programa. Falando com o seu público, né? Controverso. É importante para a gente que estamos nessa função de parlamentar na cidade, ter esta oportunidade de falar dos temas que envolvem a cidade, né? Então, estou feliz em estar aqui com você e falando para o seu público. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa boa, um bate-papo bem bacana. Estou aqui. E vamos começar por aquilo que a gente tem em comum. Eu sou advogado, sou empresário, apresentador de programa e com uma forte convicção religiosa. Como é que funciona isso para você? Isso é uma junção muito boa, né? Essa junção, ela nos faz pessoas mais humanas. E eu sempre fui muito apaixonado por gente. Eu sou de uma família muito humilde, Giovanni. E eu sempre acreditei que eu iria vencer. E vencer não significa que você se torne uma pessoa rica, famosa. Vencer é você lutar todos os dias. E no seu caso, isso começou cedo, 12 anos, trabalhando numa empresa de arroz, né? Lá em Pissarra, no Pará. Beneficiadora de arroz, lá em Pissarra, no Pará. Meu pai tinha essa beneficiadora e eu sempre fui um moleque muito ativo, né? E aquilo lá a gente trabalhava junto com meu pai com muito desprendimento, com muita tranquilidade. Ele sempre foi um cara muito ponderado e sempre levou a gente para perto dele. Então ele, ao mesmo tempo que deixava a gente à vontade para estar perto dele, mas também tínhamos os nossos deveres, né, na nossa beneficiadora lá. Então, comecei muito novo, comecei muito cedo, comecei assim, de forma muito tranquila, mas também com meus limites já estabelecidos, já lá na infância, né, e tem sido muito bom. Rapaz, e você sai do Tocantins, sua família se muda para o Pará, e depois você vem para Goiânia estudar e terminar seu curso de administração. Essa ponte, você já tinha se abraçado com a igreja, já era evangélico? Já. Eu já nasci num lar cristão, evangélico. E a nossa vinda para cá foi muito interessante. Eu falo, Giovanni, que eu tenho dupla cidadania ou naturalidade. Porque eu nasci em 76, quando nasci ainda era Goiás. Né? Depois, em 86, começou o processo de mudança e em 88... Veio a Constituição. Exatamente. E a implantação em 89. Na Constituição de 88 fez a alteração e aí o estado do Tocantins se separou do estado de Goiás. Então, quando eu nasci, era norte de Goiás e quando eu vim para Goiânia, já era tocantinense, né? Então eu tenho a dupla naturalidade. Um colega meu chamado Décio Correia Lima. O Décio era estudando direito comigo, ele quase teve que largar a faculdade porque ele subiu com o deputado na época, que foi o governador, para montar o Tocantins. A gente achava uma loucura. E hoje esse estado bonito aí, né? Bonito, né? Um estado rico. A minha cidade de origem, cidade natal, Araguaína, é a maior cidade do Tocantins, uma cidade hoje, economicamente falando, muito potente. Ela atende ali a região do Bico do Papagaio, sul do Pará, sul do Maranhão, tudo desce para aquela... Eu quero mandar um abraço para uma pessoa que foi de Araguaína, foi gerente do Banco do Brasil lá, depois foi deputado federal e depois foi senador pelo Tocantins. Meu tio, né, Leomar Quintanilha. A bênção, meu tio, meu padrinho. Leomar Quintanilha, é um homem grande no Tocantins, né? E contribuiu muito com o esporte. Grande em obras, grande em serviços prestados. Leomar Quintanilha, um abraço também para toda a família lá. E essa ponte de toda essa vida difícil, essa formação, essa conclusão, você vem para trabalhar no sistema de comunicação, vem para trabalhar como igreja, aí você vai para o teu mandato e você transforma num mandato popular. Por que você acredita
que você pode caracterizar o seu mandato como mandato popular? Giovanni, na verdade, quando nós viemos para cá, nós viemos em busca de alguma coisa melhor. Termo mandato popular parece termo de esquerda. Não, mas não é de esquerda, não. Não. É um mandato popular, conservador, liberal. É um mandato que o povo participa, né? Então, assim, na verdade, quando nós viemos para cá, nós viemos em busca de algo melhor. Estávamos em uma situação precária, minha mãe viu em Goiânia um potencial, eu tenho um tio que morava que já não está mais entre nós, que deu muito apoio para a gente, e nós chegamos aqui com aquela expectativa de algum dia na vida as coisas melhorarem. E eu fui estudar com muita dificuldade, viu, Giovanni? Muita dificuldade, tudo em colégio público, trabalhando o dia inteiro, caminhando a pé do Coimbra até o centro para fazer um cursinho, depois pegava um ônibus para ir para Aparecida de Goiânia, Jardim Tiradentes, todos os dias, cara. E nunca desisti, eu sempre acreditei. Depois me tornei executivo de uma multinacional, um milagre mesmo que aconteceu de Deus. Acho que Deus coloca a mão na cabeça da gente, vê as intenções do coração e fala, vou abençoar esse cara. Me tornei executivo de uma grande multinacional e lá eu fiquei 11 anos. De lá eu me tornei um empresário no segmento têxtil aqui na cidade. E durante todo este período, eu sempre fui um voluntário na igreja. Meu trabalho na igreja sempre foi voluntário, foi por amor, gostar de gente. Então nós tínhamos projetos sociais da igreja, eu estava envolvido, e ajuda um, ajuda outro. E aí nasceu esse desejo de fato, participar da vida pública, né? E lançamos o nosso nome para ser candidato. Eu nunca tinha me filiado a partido, eu nunca tinha sido partidário, nunca tinha pensado em política. Eu fazia tudo que eu fazia por amor, por obras sociais. Só explicando para o nosso telespectador, o Elton Lemos, ele é empresário do ramo têxtil. Ramo têxtil. Há 14 anos. 14 anos. Há 14 anos ele é empresário do ramo têxtil, então a fonte de renda dele vem... Porque as pessoas têm essa preocupação. Pô, o cara fala que não ganhava dinheiro na igreja, etc, mas... Então, eu gosto de trazer muito aqui no programa essa percepção humana da pessoa que está fazendo essa representação política, né? Sim, eu sempre, quando eu decidi vir para a vida pública, Giovanni, até mesmo na minha vida de igreja, eu sempre pautei pelo seguinte princípio: eu não vou ser pastor por falta de opção. Eu vou ser pastor por convicção e porque eu possa prestar o meu serviço ali sem que eu dependa daquilo ali para me ter um salário de sobrevivência. E na política também foi da mesma forma. Eu não vou entrar para a política por uma falta de opção ou para ter um salário, receber um salário. Não é esse. Eu vou entrar para a política porque eu escolhi fazer alguma coisa, até por questão de gratidão por aquilo que Deus já fez por mim. Sobre essa questão de gratidão, você tem 2 projetos que eu acho eles super interessantes. Um é o projeto Passaporte para a Vitória, que eu acho que você pega muito aquele menino de 12 anos que precisava trabalhar, né? E muitas vezes você deve ter querido jogar muita bola e não podia, porque tinha que trabalhar. Não podia. Eu fui jogar bola pela primeira vez com 16 anos, Giovanni. E aí você está agora organizando para que a meninada da periferia possa jogar bola, acho que é Parque Primavera e Jardim da Vitória. Jardim Itaipu. Explica então para a gente como é que funciona esse Passaporte para a Vitória, né? E a dinâmica dele, aonde que funciona, como que funciona? Cara, esse projeto é um projeto fantástico. Ele é um projeto do Instituto Léo Moura. O Léo Moura, ex-jogador do Flamengo, de grandes clubes, né? Ele se aposentou do futebol e ele também tinha um sonho de fazer alguma coisa pela molecada. E ele montou um instituto. E eu coloquei uma emenda impositiva no instituto. Outra coisa que eu tomei muito cuidado, viu, Giovanni? Foi nessa questão de emendas impositivas. Eu falei, cara, eu vou colocar emenda onde tenha retorno para a população, porque o dinheiro é público. Então eu vou dar esse retorno para a população. Então eu coloquei lá e criei 2 núcleos. Um núcleo funciona no Itaipu e o outro no Primavera, ou seja, região noroeste e região sul da cidade. Durante 12 meses, em cada núcleo nós vamos dar treinamento, aula de futebol para meninos, meninas e até mesmo pessoas com deficiência. Nós vamos dar chuteira, caneleira, uniforme completo, professor de educação física, professor de futebol, assistência social e com treinamento pelo Instituto.
Então é uma coisa tão interessante, tão bacana, que é assim, chega a ser vibrante. Eu penso assim, 300 meninos ou crianças, meninas, que vai ter aula conosco ali, um acompanhamento semanal, eu vou estar livrando essa molecada de ir pra rua, de ir pra droga. No lanche também não? Lanche não entra. A gente não. E nós estamos trabalhando, eu juntamente com a minha equipe, com pessoas amigas, para ver se elas nos ajudam com essa participação do lanche dos meninos. Posso dar um palpite? Pode, claro. Eu trabalho com educação, né? Nós somos diretores de uma faculdade e eu trabalho com educação já mais ou menos. Inclusive comecei no Tocantins, comecei em Palmas. Eu fui secretário da área de trabalho e tem projetos já para formar pessoas para atividade profissionalizante. E a gente descobriu que precisa dar para a pessoa o passe e o lanche. O passe e o lanche fideliza a pessoa no projeto, é incrível. A situação de miséria é enorme. É, muito grande. E queria só dar trocar um pouco essa experiência, porque o projeto é maravilhoso. Exatamente. É um projeto muito bom. E nós estamos agora tentando viabilizar, através de parcerias com o meio privado, para que a gente possa dar um lanche para essa molecada. Cara, isso é fantástico. Então, assim, nós estamos empolgados. Inclusive, eu quero... estamos fazendo inscrições, já começaremos neste próximo mês de junho e nós vamos dar toda a assistência para essa molecada lá. É algo realmente empolgante. Estou empolgado com isso. Eu não sei se eu gosto mais desse ou do Faça Acontecer. O Faça Acontecer também é empolgante também. Gente, eu não estou passando pano aqui porque ele é pastor da Betel não, e uma igreja que eu sou fã. Um abraço, pastor Gentil, que lá no outro veículo onde eu atuei durante muitos anos, né? Nós tínhamos até uma parceria muito bacana. Mas é porque o projeto é bom mesmo. Como é que é o Faça Acontecer? Que é um projeto mensal, né? Muito bacana. Mandar um abraço aqui pro pastor Gentil, né? Hoje o pastor Gentil faz o programa segunda e terça e eu faço quarta, quinta e sexta. Ele já tá mais na vibe de desacelerar, né? E eu tô na hora de acelerar, né, Giovanni? Chega junto. Então, é um projeto que nós vamos para os bairros da cidade. Cada mês nós vamos para um bairro diferente, para uma região diferente. E nós levamos serviços, prestação de serviços. Nós levamos lá corte de cabelo, beleza. Nós levamos atendimento médico, odontológico, atendimento oftalmológico, com já a possibilidade da pessoa sair de lá com óculos. Nós levamos consultoria, assessoria jurídica, cursos profissionalizantes, doação de alimentos, conscientização sobre o meio ambiente, porque a gente incentiva as pessoas a levar aquilo que é reciclável e trocar por um sacolão de verdura. Então a gente junta muitos PETs, aquelas garrafas PETs, né? Muitos recicláveis, e aí a gente doa diretamente para as pessoas que trabalham com reciclável, para aquilo ali se retorne de forma positiva para a população, para a comunidade. Então é muito empolgante. De cidadania cuidando da cidade, exatamente, né? Exatamente. A pessoa dedica nesse sentido. Exatamente. Então, assim, é muito bom, projeto muito bacana e que tem feito uma revolução na cidade. Revolução, cidadania e cuidado. Rapaz, sobre exatamente essa questão, sobre apoio, sobre essa questão da contribuição, fala pra gente sobre, acho que talvez um dos projetos mais fortes que você tem, né? Que é o Código Goianiense de Defesa da Mulher. Rapaz, esse é fantástico. Giovanni, eu falo que isso é o meu filho que foi gerado lá dentro do nosso gabinete com a nossa equipe jurídica e que de fato é uma revolução para o município de Goiânia, né? Nós somos a segunda cidade do Brasil que tem esse código. A primeira cidade é Curitiba. Você sabe que Curitiba é uma cidade espelho, né? Muito moderna, muito digital. E aí eu atendi uma determinada pessoa no meu gabinete, uma mulher, e ela teve muita dificuldade de entender que aquilo era direito dela. O meu advogado teve que sentar na frente dela e mostrar que a lei a defendia, que ela tinha aquele direito e tal. E aí a gente ficou ali cheio de dúvida. Cara, quantas leis tem no município de Goiânia? E essas mulheres têm acesso a essas leis? Não tem, porque a maioria, 95%, não conhece os direitos delas. E aí então nós criamos, né, o código inspirado no Código de Defesa do Consumidor. Nós criamos o Código Goianiense de Defesa da Mulher. Pegamos as 47 leis vigentes do município de Goiânia e criamos um exemplar
um código, de fato um compêndio. E ali dentro contém todas as leis vigentes do município de Goiânia. E agora o nosso segundo, e aí foi sancionado, foi aprovado por unanimidade pela Câmara, foi sancionado pelo prefeito Rogério Cruz, está em evidência, a pessoa pode entrar na minha rede social, baixar o código, pode entrar no site da Câmara e lá ela baixa o código goianiense. E nós temos também disponibilizado algumas unidades físicas. O nosso próximo passo agora é uma outra lei que eu coloquei, que está em tramitação na casa, que seja obrigatório em todos os órgãos públicos do município de Goiânia ter um exemplar do código lá em cima. A mulher chegou, percebeu que ela não sabe ali se ela tem o direito ou não, ela abre, ele é muito prático, vai lá, procura a lei que ela está procurando e fala, não, isso aqui é direito meu. No momento que você tem conhecimento dos seus direitos, Giovanni, nós somos libertos, porque aí nós sabemos e podemos cobrar as ações que nos beneficiam. Então é muito fantástico, é muito bacana esse código. A Defensoria da Mulher está utilizando o código. A defensora, ela disse para mim, vereador, isso é fantástico no dia do lançamento. Tem coisas que a gente fica querendo saber de benefício das mulheres aqui no município de Goiânia e não sabe. Eu tenho conhecimento de leis internacionais, de leis nacionais, mas das municipais a gente não tinha. Agora nós temos, porque dentro do código estão todas as leis. Rapaz, eu vou contar uma coisa para você. Curitiba tem sido para Goiânia um grande espelho das nossas principais atuações, mas eu não vi ainda nada parecido com essa questão do código que você está trazendo. E digo mais, eu queria dar uma sugestão. Eu acho que você deveria sentar com o prefeito e isso tinha que ser um curso para ser dado para as moças adolescentes, principalmente no final de adolescência, nas escolas públicas de Goiânia, para que essa moça ela já chegue à fase adulta entendendo, eu sou uma cidadã detentora de direitos. E sabendo dos direitos. Vou deixar essa ideia para ti. Bacana, muito boa. Não sou seu advogado não, mas eu vou fazer o projeto, vou mandar lá para o seu gabinete. A ideia é muito bacana, nós estamos em uma parceria com a UFG, através da Defensoria Pública, criando uma cartilha. Olha que bacana isso. Porque, Giovanni, a mulher que está lá na ponta, muitas vezes, aquela mulher que não estudou, que não tem conhecimento, mesmo com o código, às vezes ela olha aquele termo jurídico, técnico, e não consegue entender. Você que é advogado, bate o olho e entende, certo? Mas ela não consegue entender. Nós vamos criar uma cartilha com linguagem popular das leis para colocar na mão daquelas mulheres de forma popular, até com desenho, até com desenhos. Isso é uma parceria que nós firmamos com a UFG e a Defensoria Pública, e vai ter também o código digital, com quadrinhos, explicando tudo, e fazer isso massificar. E a ideia de ir para as escolas é muito bacana, é excelente. Welton, por mim eu fechava o programa agora, até porque o meu diretor já fechou, mas eu preciso de mais 6 minutos seu. Não tem aqui no meu programa o vice-presidente da talvez a SEI mais importante que aconteceu em Goiânia nos últimos 8 anos. Porque nós já tivemos uma SEI sobre o lixo. E agora tivemos uma sobre a comum. Não tenho opção de conversarmos um pouco sobre isso. Meu programa não é um programa especificamente jornalístico. Então, detalhes sobre essa SEI, eu vou querer que a pessoa entre em outros veículos para poder levantar. O que eu gostaria de saber de você, para a gente poder concluir nossa entrevista? Cara, o que a Câmara aprendeu com essa SEI? Sabe, você é o seu primeiro mandato, né? Essa legislatura é a sua primeira participação. Então, não é exatamente o que o Welton aprendeu, mas o que a Câmara aprendeu? E o que a Câmara vai poder levar, não só nesse mandato, que falta 1 ano e meio, mas muitos de vocês serão reeleitos, né? E vão ter mais 4 anos. O que fica para a Câmara e para a gestão municipal de Goiânia a respeito da Comurg? Você tem aí 5 minutos para conversar um pouco com a gente sobre isso. Vira, 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 anuidade, vira pé e mão. Vira, vira, vira escova, vira corte no salão. Anuidade, vira vacina, que vira saúde e saúde predomina. Vira, vira. Anuidade, vira locação,
No céu vira convite e mais animação. Anuidade vira escritório, que compartilhado vira mais evolução. Casag vira mais, é vantagem pra advocacia de Goiás. É mais benefícios, é Casag vira mais. Vira. Casag movimenta as oportunidades. Casag movimenta e amplia as possibilidades. Casag vira mais vantagens pra advocacia de Goiás. É o programa da Casag. Casag vira mais. Vira. Vira Mais, um programa da OAB Goiás por meio da Casag ESA, de benefício ampliado para toda a advocacia. Mais possibilidades em todo o estado. Confira onde usar o Casag e ESA Vira Mais, um programa OAB e Casag, impulsionando e acolhendo a advocacia. Vira. Casag vira mais. Vira. O goianiense é gentil e acolhedor. Porque no trânsito é diferente. Na vida e nas ruas, estamos todos juntos. Pedestres, ciclistas, motociclistas, trabalhadores, estudantes, mães e pais de família. Gente como você. Vamos transformar o trânsito de Goiânia em um exemplo de civilidade e respeito às leis e às pessoas. Violência no trânsito tem que parar. Maio Amarelo, Secretaria Municipal de Mobilidade, Prefeitura de Goiânia. Giovanni, a Comurg é um caso complexo de muitos anos. Só um último detalhe, quer dizer que eu sou a favor da Comurg. Eu Exato. acho que essa empresa, da maneira como ela está, não pode ser feita por uma empresa de fora. Tem que ser feito um trabalho por uma empresa do município. Não pode. Inclusive, eu e o vereador Ronilson somos os protagonizadores daquela cautelar colocada impetrada junto ao TCM, que o Ministério Público nos respaldou e que mandou cancelar a licitação que estava sendo feita no valor de 600 milhões pela CEINFRA para fazer varrição automática. E eu perguntando o tempo inteiro, qual é o cronograma de trabalho para esses funcionários colaboradores aí da Comurg, os servidores da Comurg, 1.700 servidores, que varrem, que recolhem o lixo, que vai para as ruas. Vão para onde? Não pode ter desvio de função, porque eles foram concursados para ser participante de uma empresa público-privada. Não foram preparados para ir para outro lugar, vai ser demitido? Não foram preparados. Nós vamos fazer o quê? Com 1.700 colaboradores, servidores da Comurg. Não tem como aceitar. Então eu, juntamente com o vereador Ronilson, nós impetramos lá uma cautelar, um pedido de cautelar junto ao TCM. O Ministério Público nos deu respaldo e nós vencemos essa batalha. Então, eu quero dizer, assim como você, que eu sou um defensor da Comurg, do servidor da Comurg. Eu quero ver aquela empresa cada dia melhor. E o que a SEI vai nos trazer? E detalhe, nós somos defensores de Goiânia, né? O principal que eu entendo é que, mais importante ainda do que o servidor, é a cidade. E eu entendo que esse serviço, ele pode ser. Então, tem equipamentos fantásticos de varrição, traz o equipamento, bota o cidadão, os nossos servidores para aprender a manusear o equipamento, é automatizado, ótimo, não desvia não, acomoda em outras das diversas áreas que a cidade precisa. Sim. O que a cidade aprendeu, o que a Câmara aprendeu com a SEI? Giovanni, interessante é que neste caso deste contrato que estava sendo celebrado aí de 600 milhões, isso aí teria que mostrar resultado positivo de ambos os lados. Tinha que ter mais economia. Mais economia, tá? É digital, é tecnológico, é a guarnição automatizada, ótimo, é bom para a cidade, mas nós vamos pagar 4 vezes mais do que a atual e ainda vamos desempregar 1.700. Faz na vassoura mesmo, faz na vassoura e valor. Vassoura, meu irmão, é 4 vezes mais barato. Então, assim, são coisas que nós aprendemos com parlamentares, que a gestão precisa se atentar para esses detalhes. É dinheiro público. Então, nós somos a favor da modernidade, nós somos a favor de uma gestão mais eficiente, mas essa gestão eficiente ela tem que passar por economia para os cofres públicos, por melhorar a vida do servidor. Então, o que fica de lição é que a Comurg é uma empresa vital para a cidade de Goiânia. Eu tenho dito todos os dias na SEI, nós vamos devolver a Comurg aos goianienses. Porque se continuar nesta mesma levada, a empresa vai afundar. Não tem como não afundar. O que precisa mudar a Comurg? A Comurg precisa de fazer uma gestão transparente. Uma gestão onde a população sabe onde cada centavo daquela empresa está sendo aplicado.
Os contratos que estão lá, eles têm que ser feitos de forma transparente. Não é aquele contrato que é engavetado, que ninguém sabe do que se trata, que contrata lá 11 milhões para fazer um determinado serviço, mas você não tem controle do serviço, você não tem controle do abastecimento do carro, você não tem controle de nada. Esse dinheiro precisa ser, essa gestão precisa ser melhor. A Comur tem compliance? Cara, compliance da Comur é só, já viu aquela frase? É só para inglês ver. Nós perguntamos pro cara que faz parte do compliance da Comur alguns detalhes básicos. Ele falou isso. Explica para o nosso telespectador, desculpa, fui grosseiro. Explica para o nosso telespectador e para o nosso internauta o que é o compliance e como seria um compliance da Comur. E depois esse fato. Compliance, vou ser muito básico. O nosso tempo está curto, mas um compliance da Comur, ele teria que gerar transparência total em todos os atos. Administrativo, financeiro e de RH. É o regramento pré-estabelecido do que tem que acontecer, como vai acontecer, quem que fará, quais normas e como que isso será cobrado e acompanhado. O meu diretor aqui está me olhando porque ele é especialista nessa área, mas eu acho que eu falei certinho. Que vamos resumir. O compliance, ele tem que mostrar um resultado final com resultados transparência e positivo. O gestor, que é o presidente, ele tem autonomia, mas dentro de uma certa série de controles. Exatamente. Então, assim, e onde está o fundo positivo do compliance? Pegamos lá uma empresa que ganhou um contrato de 170 milhões com pagamento antecipado. Com pagamento, não, vários pagamentos antecipados foi outra. A outro contrato. Um pagamento antecipado em um valor de 170, não, um contrato no valor de 170 milhões de reais para fornecimento de combustível para a empresa. Sim. Tá, o cara que é o gestor desse contrato de 170 milhões de reais veio de São Paulo, e vir de São Paulo não é o problema. Mas ele veio de São Paulo, assumiu um cargo e já na semana seguinte assumiu a gerência de um contrato. Eu perguntei para ele, quais são as suas habilidades técnicas anteriormente comprovadas? Porque eu, o Giovanni e você, eu já fui executivo de grande multinacional. Você passa por uma bateria de exames psicológicos, técnicos, para você assumir uma função. Eu fiz 80 cursos para assumir a supervisão de habitação da Caixa Econômica Federal. Eu fiz quase 80 cursos. Aí eu perguntei para ele, me diz uma coisa. Você chegou e foi alçado para ser gerente de um contrato no valor de 170 milhões de reais. Quais são as suas habilidades técnicas para gerir um contrato desse tamanho de experiências anteriores? Ele disse, não tem nenhuma. Cara, eu falei, isso é brincadeira com dinheiro público. Porque visitar e pagar é fácil, assim, né? Visitar e pagar é fácil. Passa no setor administrativo, passa no financeiro, passa no jurídico. Aí assim, ó, apenas uma mera formalidade. Aí para que o salário grande? Daí você paga R$2.000, tá bom. Exatamente. Então, assim, um outro contrato que nós tratamos muito dele, que é o contrato 12 de 2022, um contrato no valor de 12 milhões de reais, em que a empresa fez com as secretarias, e esse foi especificamente para as emendas impositivas, para a construção de praças, reforma de praças, de praça, né? E aí foi pago 12 milhões de forma antecipada, sem que o serviço fosse entregue. Isso não pode ocorrer. Você sabe que você tem uma empresa, Giovanni? Sim. Você é prático com o seu telespectador aqui. Aqui, é assim. Você tem uma empresa, aqui é uma empresa. Você firma um contrato comigo para mim construir a sua sede. Vereador Well, eu estou firmando um contrato com você e você vai construir a minha sede. O custo da minha sede vai ser... Aí eu falo para você, Giovanni, o custo da sua sede eu dou conta de fazer por 12 milhões de reais. Aí você fala, fechado. Eu viro para você e falo, deposite dinheiro da minha conta, depois eu faço para você. Você faz isso? Cara, sabe, eu sou um administrador, eu sou do segmento empresarial, eu venho do... Né? Então, assim... Até porque tem uma coisa que o telespectador sabe, que chama cronograma físico-financeiro. Você vai desenvolvendo a ideia de gasto, né? E ao longo do tempo e vai tendo certificações. Uma antecipação é natural. Uma antecipação de 10, 15, 20%. Prestação de notas sem que você estivesse prestado. Agora, nós vamos fechar, Welton. Eu queria conversar com você. Uma sugestão.
o gostoso de ser o apresentador do programa e ser goianiense, né? É que a gente pode fazer isso. Segurar o vice-presidente aqui. Por que eu perguntei o que a Câmara aprendeu e o que a Prefeitura aprendeu? A gente podia fazer ali algo parecido com bastava ter lei para isso. Parecido com a SA. Faz um conselho de gestão. No conselho de gestão você tem representantes da Comurg, representantes da sociedade, associações importantes da sociedade, do meio empresarial, por exemplo, representante da Câmara Municipal, coloca um representante do Tribunal de Contas para o conselho de gestão. E esse conselho de gestão, aliado a uma estrutura de compliance, vão dar as diretrizes para o presidente. Pronto, vamos ter uma empresa super saudável. Era isso que eu quis cutucar, sabe? O que nós aprendemos com Nós estamos tentando mostrar que a empresa é viável, desde que a gestão seja eficiente. Então, eu sou muito convicto das minhas chamadas, daquilo que eu estou lá para fazer. Eu estou lá para fazer um trabalho que venha representar de fato o povo, o cidadão e a cidadã goianiense. Então, as mudanças precisam acontecer, Giovanni, na estrutura de gestão da empresa. Nós estamos mostrando ao prefeito Rogério Cruz que, se ele quiser mostrar uma gestão eficiente para a cidade de Goiânia, ele precisa mexer na administração da empresa Comurg, né? E trazer para, de fato, esse conselho lá existe. Só que ele existe também para inglês ver. O conselho é formado por seguidores da Comurg, que o presidente delibera e manda fazer e pronto. O conselho não pode ser assim. Esse conselho que você está falando é o conselho que deveria estar lá. Inclusive, coloque também um membro do Ministério Público. Isso, fantástico. Para dar transparência. Sociedade Civil Organizada, da Câmara, do Ministério Público, do TCM. E esse conselho delibera, tá aqui, ó, transparência. Nós gastamos X nisso aqui, o resultado é esse. Nós vamos fazer isso passando por tais fases. Sim, sabe por quê, Giovanni? Se isso acontecer de forma clara, você tem até mais liberdade para colocar mais dinheiro, caso precise. 500 milhões não dá, coloque um bi, mas com transparência. Com transparência. Vamos fazer a empresa rodar, vamos zerar os déficits da empresa de forma tranquila, gradativa, mas se precisar de investimento, vamos colocar transparente. Todo cidadão, toda cidade vai ganhar e os servidores vão ficar agradecidos também. Quero te agradecer e ter uma surpresa para você, que a Priscila Gonçalves, a nossa jornalista, ela sempre deixa uma frase. E a frase que nós escolhemos para você para encerrar o programa de hoje, vereador Walton Lemos, é: não podemos falar em servir a Cristo se somos indiferentes em servir ao próximo. É uma frase de Léo Salosto. Que bacana, hein? Que bacana, muito boa. Essa frase é a frase que me deixa até assim, e deixa a gente mais convicto, né, de que estamos no caminho certo. E eu digo ainda, Giovanni, que a maior posição que nós temos na vida é a posição de ser, é a posição de ser rei. Essa é a maior posição que você não mostra treinando. Se todos tiverem este entendimento, nós teremos uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor e um mundo melhor. Meu irmão Elton Lemos, muito obrigado. E que você permaneça conosco. Você está nessa.